Então, se você não lê a Bíblia, não tem como você conhecer o projeto de Deus. E aí, por isso que ali no livro de Efésios, como o irmão leu, está dizendo que se você não tiver o conhecimento da Bíblia, você é levado pelo engano das pessoas, pela doutrina, pelos rudimentos, pelas tradições. Só que é importante você entender que quem vai te enganar, o falso profeta, o falso sacerdote, o falso cristão, ele não vai subir aqui no altar e vai dizer para você: olha, eu sou falso, eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou falar muitas coisas interessantes e bonitas que você vai gostar, mas eu sou falso profeta, no final eu vou botar umas coisinhas aqui para te enganar. Ele não vai dizer isso. Por isso que Deus deu uma Bíblia para você, porque quando o falso profeta ele for pregar, ele tem que pregar segundo a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. Deus deixa claro: fala aquilo que eu mandei você falar, segundo as minhas palavras, porque senão você perde tempo. Você perde tempo. Você é chamado por Deus para viver em um mundo maravilhoso, fazer parte de um projeto que vai ser maravilhoso para você e para sua família. Aí você, ao invés de se preparar como deve, você fica enrolando, se enganando, faz igual eu fiz com a minha vida, não é? Eu, ao invés de ser um bom aluno, eu achava que eu estava passando a perna no professor, achava que eu estava passando a perna no meu pai e na minha mãe. Eu não estava passando a perna em ninguém, em mim mesmo. Eu estava me enganando, entendeu? O professor estava lá para dar aula, os livros eram os mesmos. Tem aluno que estudou na minha sala que se tornou um excelente doutor, que hoje está bem de vida. Eu achava que era mais esperto que ele, passei a perna em mim mesmo, entendeu? Não alcancei o objetivo pelo qual me levou na escola. A mesma coisa a igreja. A igreja, você é chamado para você se transformar em um cristão. O perigo da igreja falsa é que ela vai introduzindo subliminarmente. Por isso que fala que é subliminar. Por quê? Porque são poucas coisas que você não vê. Vai naquele meio ali, entendeu? No bojo da palavra de Deus, no meio da palavra de Deus, ali vem as contaminações, e você começa a formar um relacionamento falso, mentiroso com Deus, e Deus não se agrada. Eu estava lendo hoje na Bíblia ali, a Bíblia, Deus fala assim: eu não aceito peita, eu não aceito recompensa. Não tem ninguém que compra Deus, nada vai comprar Deus. A única forma de você conquistar Deus é através da sua sinceridade. Você pode ter o defeito que você quiser, você pode ter o problema que você quiser. Se você for sincero com Deus, se você reconhecer a sua fraqueza, a sua dificuldade, e abrir de verdade o teu coração para Deus, e ser sincero com Deus, aí você vai fazer Deus levantar do trono e olhar para você. Enquanto você fingir, enquanto você for hipócrita, você não consegue chegar em Deus, não consegue. Deus até te ajuda, faz uns milagrezinhos, né? Uma das coisas que mais me impressiona quando eu viajo, principalmente, é o encontro que eu tenho com pessoas do meio evangélico, chamado evangélico, e vendo essas pessoas vivendo uma vida de mentira, de falsidade, e achando que estão com Deus. Jesus levou todos os meus pecados, entendeu? Está tudo maravilhoso, está tudo certo agora. Puxa vida, então vamos rasgar a Bíblia, gente. Vamos rasgar a Bíblia. Vamos viver só no Espírito, não é? Igual hoje um amigo meu estava
reclamando com toda razão, o cara fica só falando em línguas. Mas por que esse cara fica só falando em línguas? Sabe por quê? Porque ele é um rebelde, é um desobediente à palavra de Deus. Deus deu uma Bíblia para ele, chamou ele para pertencer ao projeto de Deus. Ao invés de ele ser fiel a Deus, ele é rebelde, porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, a Bíblia deixa claro quando você pode falar em línguas. Vocês nunca me viram falando em línguas aqui. Vocês nunca me viram falando em línguas. A não ser quando está aqui no horário do louvor, que aí é uma questão minha e Deus, e é uma questão sua e Deus. Isso já está esclarecido aqui. Aí é diferente, aí é eu e Deus. Mas por que você não me vê falando em línguas aqui? Porque a Bíblia me proíbe. Por quê? Primeiro é o uso do indulto, aquele que não tem fé ainda, aquele que é menino no reino de Deus, né? Como o irmão leu aqui, menino inconstante no reino de Deus ainda, a fé dele está sempre abalada, ele não tem certeza ainda se ele acredita em Deus ainda, né? Os impedimentos espirituais, a cultura que ele recebeu, deixa ele longe de Deus. Então ele não consegue ter uma experiência com Deus. Aí ele quer forçar uma experiência com Deus, sendo que a experiência com Deus, a Bíblia deixa claro que é pela fé. Se é pela fé, você é que tem que tomar a atitude de querer, não é? Como por exemplo, um dia você tomou a atitude de ser um profissional, não é igual o irmão ali formado em arquitetura, então ele tomou essa atitude, achando que isso ia dar um suporte financeiro, material, profissional para ele. Mas foi pela fé, né? Foi pela fé. Entrou numa faculdade, cumpriu tudo que a faculdade pediu, não foi rebelde, e aí se formou. Não é? É assim que tem que ser. O servo rebelde, o que ele faz? Ele menospreza a realidade, ele menospreza a matemática, ele menospreza a lei de Deus, ele despreza a lei de Deus. Aí Deus não vai fazer milagre na vida dele, não vai. Jesus já falou isso. Jesus falou assim: ó geração iníqua que pede um milagre. O único milagre que vocês vão ver é o milagre de Jonas, que está escrito na Bíblia. Então eles não viram também, ele está escrito na Bíblia, ele tem que acreditar na Bíblia. Ele tem que acreditar no milagre que aconteceu na vida de Jonas, que uma baleia pegou Jonas. Olha só, imagina, você tem que acreditar que uma baleia pegou Jonas lá no meio do mar, andou mais uns 300 quilômetros com ele. 3 dias ele andou dentro da barriga da baleia, e a baleia jogou ele em terra seca. Não é difícil acreditar nisso? É difícil. Então Jesus, sabe o que Jesus fala? Ah, você está com pouca fé, você é cético, você duvida. Então você faz o seguinte: o milagre que você vai ver é o milagre de Jonas. Está escrito, você tem que acreditar no que está escrito. E quando você olha para o projeto de Deus, você vê que Deus está certo. Deus está certo, você tem que compreender isso. Deus está certo. Tem pessoas, eu fico observando, né? Eu comparo o que eu leio na Bíblia com o dia a dia. Até para isso que Deus deu a Bíblia para nós. Você vai comparando para você ver a diferença. Eu fico vendo, tem gente, por exemplo, que estuda no ginásio, no colégio, no 2º grau, no mesmo colégio ali, e às vezes até vai para a faculdade com aquela mesma turma. Não consegue num colégio de 1.000, 2.000 alunos achar uma pessoa para namorar, já viu? Tem moça que é assim, não consegue, ninguém presta, ninguém serve, nenhum serve, entendeu? Aí ela vai na internet um dia, em 5 minutos ela se apaixona por uma pessoa que está na internet que ela nunca viu, nem sabe o que é, entendeu? Então são pessoas que estão procurando um milagre. Elas estão procurando um milagre, elas estão acreditando em uma coisa que não existe, elas estão procurando uma coisa que não existe, não é? No reino de Deus, meu amigo, é pela fé
você tem que tomar uma decisão. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita. Por isso que lá no livro de Hebreus já deixa claro. É necessário que aquele que crê. Então, quem é aquele que crê? Eu vou dizer que não estamos só nós aqui. Por exemplo, a Alice, ela crê. O irmão Alex crê. O irmão Joelson crê. Eu creio. Você crê. O que é que nós cremos? Nós cremos em Deus. Mas não temos certeza que Ele existe. Essa é a diferença, olha só. Crê em Deus, você sai na rua e todo mundo crê. Até ateu, na hora da dificuldade, ele acredita em Deus. Mas ter certeza que Ele existe, aí é diferente. Porque o dia que você tiver certeza que Deus existe, e essa certeza, ela muda. Eu tenho uma certeza, você tem outra certeza, o doutor Alex tem outra certeza. É esse grau de certeza que diferencia o nosso relacionamento com Deus, entendeu? Esse grau de certeza. Por isso que eu, quase todo dia eu peço a Deus, para Deus me dar uma fé sobrenatural. Eu peço, porque eu sei, é o grau de certeza. Quanto mais eu acreditar que Deus existe, melhor para mim. Mais chance de mudar eu tenho. Entendeu? Quanto mais eu ler a Bíblia, melhor para mim. Quanto mais eu venho na igreja, melhor para mim. Porque a própria Bíblia diz: a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você vai lendo a Bíblia, você vai vindo na igreja, você vai acrescentando fé em você, essa certeza. Daqui a pouco Deus começa a colocar a mão dele sobre a sua vida. Aí você começa a ver milagre. Por quê? Porque você está vindo pela razão, com o objetivo, pela consciência. Aí Deus pode. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, eu conheci muitas pessoas com muito dinheiro, e que elas tinham um problema grave de arrumar namorada, por exemplo. O cara rico, dificuldade. Toda menina que ele se interessava por ela, ele tinha medo, por causa do interesse, se ela ia ficar com ele porque ele tinha um carrão, porque ele era filho de milionário, porque ele era bem de vida, ou se era por amor. Até conheci um cara que era de São Paulo, ele estava namorando uma menina, ele pegava um carro velho da firma dele, ia encontrar com ela, e ele não dizia onde ele morava, ele não contava nada da vida dele, o cara era milionário, entendeu? Até acho que namorou ela uns 3 meses, acabou não dando certo. Mas ele estava falando para mim o porquê, porque o medo é o seguinte: eu não quero, imagina, eu chego lá, eu sou rico, tenho tudo, sabe lá se ela vai me querer porque eu sou rico, tenho tudo, ou porque ela não, entendeu, gostou de mim, né? Então o cara está certo, porque você não vai casar com uma pessoa, você não vai viver eternamente com uma pessoa, entregar sua vida para uma pessoa que você acha que ela está com você por interesse. Você não vai fazer isso. Nenhum maluco vai fazer isso. A não ser que o cara for casar por aparência, por interesse também, é diferente. Tem gente que até casa assim, por causa de cargos, para dar satisfação à sociedade. Isso é outra história. A pessoa que quer casar por amor, ela vai procurar alguém que ame ela. E você, por exemplo, que tem a experiência de ser casado, você sabe que quando você se apaixonou pela pessoa, você foi como um patinho, a gente fala, né? Você foi cego, você foi pela fé, acreditando piamente, não tinha nada que te convencia ao contrário. Você acreditava 100% que aquela pessoa estava se unindo a você porque ela te amava de verdade, que você era a pessoa mais importante para ela, sem interesse nenhum. Não foi assim com você? É assim. Então isso faz parte da natureza, da realidade.
O relacionamento com Deus, ele tem que ser o mesmo, meu irmão. Você acha que você vai amar a Deus, você vai viver com Deus eternamente, você vai viver com milhares e milhares e milhares de anjos, de seres. Quando a gente fala anjo, as pessoas ficam achando que é um negócio abstrato, que é uma estatuazinha de gesso com duas asinhas, que fica lá parado. Nós estamos falando de seres que têm personalidade, que têm corpo, que têm sentimento, que têm amor, que sabem o que quer. São seres reais, não é um vento, entendeu? Uma coisa abstrata. Não, nós estamos falando de seres reais. Aí você vai viver numa sociedade dessa para desorganizar ela? Não vai, cara. Você tem que viver dentro dessa sociedade do jeito que ela é, entendeu? Sem contaminar ela. Você não pode contaminar essa sociedade aí, porque Deus, Ele quer te transformar exatamente por causa disso, para você viver numa sociedade maravilhosa, sem contaminar ela. Se você entrar lá e começar a contaminar aquela sociedade, você vai ter que ser excluído dela. Por isso que depois do milênio, quando tiver o julgamento, quem passar, passou, quem não passou vai ser eliminado. Entendeu? Nós estamos num processo de evolução, de transformação, para poder viver em um lugar que é tudo que no fundo nós queremos. Nós buscamos o amor perfeito, nós buscamos a amizade perfeita, nós buscamos uma pessoa que seja 100% verdadeira com a gente, nós buscamos uma justiça 100% justa, como Deus fala, Não pode ter dois pesos, duas medidas. É tudo o que nosso ser precisa, entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo falou que se você ficar com o pensamento terreno, você é miserável, Você acaba sendo o mais pobre dos pobres, que é o pobre de espírito. Tem gente que é milionária e é pobre de espírito, não dá valor nenhum à sua vida, entendeu? Ainda agora eu estava vendo ontem ali a mulher não era nada, ficou bem de vida, agora está quase 70 anos, está solteira, mas já passou por 5 casamentos. Quer dizer que se ela casou 5 vezes, que o sonho dela era casar, Que ela devia achar bom casar, porque se não casava uma vez, não deu certo, não casava mais. Se a pessoa casa 5 vezes, é porque o troço é bom, que é o que ela queria. E 5 não deu certo. Será que tinha 5 pessoas que não prestavam, só ela que presta? Entendeu? Agora você imagina, você vai para o céu, morar com Deus, com os anjos de Deus, em um lugar muito mais bonito que a terra, com um corpo que não tem esse negócio de gripe, de dor aqui, dor ali, de não enxergar direito. Porque Suri, você não tem cabelo, porque isso, porque aquilo, entendeu? Um mundo que é tudo que nós sonhamos em ser iguais, ninguém ser melhor do que o outro, todo mundo conviver porque ama de coração o outro. Aqui hoje que a gente vive nesse mundinho miserável, você tem direito de amar só o teu marido ou só a tua esposa, porque você não pode nem amar ninguém. Nossa convivência, toda ela é superficial, e até com o marido, com a esposa, a convivência é superficial. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse mundo aqui não presta, meu irmão. Esse mundo não presta. E nós não somos chamados para viver nele mesmo, não. Esse aqui é passageiro. Não sei se você já observou que é passageiro, porque às vezes você vive com uma sensação que você não vai morrer, É uma sensação muito interessante. Você fica achando que você não vai morrer de jeito nenhum, só os outros que morrem. Todo mundo morre, só você que não morre. Isso aqui é passageiro. Você vai entrar no caixão sem nada. Você deve continuar trabalhando, deve continuar vivendo a sua vida aqui, deve.
Deve desejar viver 150 anos? Deve. Mas você tem que ter um projeto de vida real para o futuro, porque o projeto de vida aqui na terra é furado. Você só vai até ali, só acabou. O projeto de Deus é eterno, por isso que não tem preço, por isso que Jesus falou que vale mais do que prata, do que ouro, por isso que Deus não vende, não troca, é de graça, que é mais difícil. Se vendesse, você podia trabalhar e comprar, né? Igual o irmão estava falando agora, né? O Gideão deu uma arrecadação. Os coitados nessa crise vêm comprar Deus. Que Deus é esse que se vende, meu irmão? Isso não é Deus. Vocês falaram, o senador se vendeu, eu já acho absurdo. Acho absurdo um vereador se vender. Acho absurdo um prefeito se vender. Acho absurdo um deputado se vender. Você deve achar também ridículo, né? Mas se Deus se vender,